São Pedro, o primeiro Papa, disse a Jesus: "A quem nós iremos, Senhor? Só vós tendes palavras de vida eterna." E esse é o tema do Orando com o Padre Pio de hoje. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Nas bodas de Caná, Nossa Senhora disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Mas por que, ao invés de colocarmos a nossa confiança em Cristo, costumamos recorrer a outras pessoas? Padre Pio nos diz na frase que nós vamos meditar hoje: recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só Ele nunca nos faltará. Escreve nos comentários o que você já entendeu sobre essa frase do grande Padre Pio e, claro, já curte também esse vídeo, ok? Jesus não é um homem qualquer. Ele é o Verbo encarnado, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, igual a nós em tudo, exceto o pecado. Ninguém vai ao Pai senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recorrer a Jesus é o mesmo que recorrer ao Pai. Jesus é o bom pastor, ele sabe o que suas ovelhas precisam, e se recorrermos a ele, nada nos faltará, como diz o Salmo. Mas por que razão será que nós preferimos colocar a nossa fé nas pessoas, ao invés de recorrer a Jesus? Recentemente, aqui no Brasil, nós vivemos, sem exagero, um verdadeiro inferno com as eleições presidenciais, não é mesmo? O país ficou dividido entre o ex-presidente Bolsonaro e o ex-presidiário de 9 dedos, o Molusco da Silva. Muitas amizades foram desfeitas, muita discussão, bate-boca, famílias inteiras divididas e não se ouvia falar em outra coisa. Lamentável, né? E no final, com aquela malandragem que a gente já conhece, mas que não se pode falar aqui para não desmonetizar o vídeo, o ex-presidiário ganhou. E aí começaram as manifestações em todo o país e não se falava em outra coisa. E a pergunta é: qual o homem que em sã consciência coloca a sua confiança em outro homem? A palavra de Deus nos diz: maldito o homem que confia no homem. Lógico que o Bolsonaro tem muitos defeitos e não foi o presidente perfeito. Mas daí a chamá-lo de genocida é pura desonestidade da esquerda, que apresentou um candidato muito pior, sem sombra de dúvida, né? É, um candidato que já havia desgovernado o Brasil por 2 mandatos e que foi responsável pelos maiores escândalos de corrupção da história desse país, quiçá do mundo. O candidato que traz em suas pautas a Agenda 2030 da nova ordem mundial e que apoia abertamente o aborto e outras aberrações que nunca, jamais e hipótese alguma poderia ter conquistado o voto dos católicos. Pessoas de dentro da igreja, gente. Pessoas de missa diária, defendendo com unhas e dentes o lularápio e que perderam completamente a noção do certo e do errado, do bem e do mal, ficaram loucas, perderam a noção do pecado por suas ideologias. Confiaram em um homem. Nesse caso, o que é pior, confiaram no homem errado. Mas mesmo entre aqueles que confiaram no outro candidato, que visivelmente era o menos pior, pecaram por exageros, por excessos, por quase que divinizar o sujeito que no final das contas foi embora para o exterior e deixou todo mundo chupando o dedo, como se diz. E Padre Pio nos fala que devemos recorrer a Jesus e não às pessoas, pois só Jesus nunca nos faltará. O Bolsonaro nos faltou, o ladrão nos faltará. O médico, o advogado, o prefeito, o gari, o carteiro, a cozinheira, a professora, todos, sem exceção, nos faltarão. Seus pais, seus filhos, seu marido, a sua esposa, seus amigos, seus vizinhos e até o padre da sua paróquia, em algum momento é provável que te faltará. O único que nunca nos faltará é Jesus, nosso Senhor. Por isso que devemos recorrer a Ele e não às pessoas. É verdade. Por piores que sejam os nossos governantes, precisamos confiar em Jesus,
Ele é o nosso rei. É a ele que devemos recorrer. Ele é o Deus onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas e nada acontece sem a sua divina permissão. Se chegamos onde chegamos, Jesus permitiu. Por algum motivo desconhecido para nós, mas permitiu. De todo mal, Jesus tira um bem maior. Portanto, recorramos a ele em todas as nossas dificuldades, nossas dúvidas, nossas tribulações. Não faça nada sem antes perguntar a Jesus. E quando ele te mandar fazer algo, obedeça imediatamente. Sim, e tem outra coisa, nós sabemos que a comunhão dos santos é a união sobrenatural que existe entre todos os membros da igreja, o corpo místico de Cristo. A igreja é a família dos cristãos de todos os tempos. A comunhão dos santos expressa a realidade da comunicação dos bens espirituais entre todos os batizados, os santos canonizados ou não. A comunhão dos santos é uma realidade de fé admirável, porque nos confirma de fato a verdade de que, como dizia Santa Teresa de Ávila, só Deus basta. Só Ele permanece para sempre, e aqueles que estão unidos a Ele também permanecerão. É Deus o ideal mais alto das nossas vidas. Tudo tende a desaparecer com o passar do tempo. Mas, segundo Bento XVI, a única coisa que permanece eternamente é a alma humana. O homem criado por Deus para a eternidade. O fruto que fica, portanto, é o que semeamos nas almas humanas. O amor, o conhecimento, o gesto capaz de tocar o coração, a palavra que abre a alma à alegria do Senhor. Isso significa que todos os batizados estão unidos a Cristo, que é a cabeça da igreja. Ele é a videira e nós somos os ramos. Quando o Padre Pio fala em recorrer a Jesus e não às pessoas, ele está se referindo ao Cristo total. Não só à cabeça, mas também aos membros de seu corpo místico que já estão, assim, completamente unidos a Jesus lá no céu. O não recorrer às pessoas, dito por Padre Pio, não se refere aos santos. Os santos foram pessoas que viveram aqui nessa terra, mas que hoje estão no céu. Portanto, quando você faz uma oração, um pedido a um santo, você não está recorrendo a uma simples pessoa, mas ao próprio Cristo, pois, como já dissemos, os santos estão perfeitamente unidos a Cristo no céu. Nós aqui na Terra, a igreja militante que somos, estamos também unidos ao Cristo cabeça. Somos o seu corpo místico, sim, mas por causa da nossa natureza lesada, essa união se dá de forma ainda imperfeita. Enquanto caminhamos neste mundo, caímos, pecamos, ofendemos a nosso Senhor e perdemos o nosso estado de graça vivendo como inimigos de Jesus. A igreja nos dá a graça de podermos nos reconciliar através do sacramento da penitência, se nós estivermos verdadeiramente arrependidos. Essa é a nossa luta, a nossa caminhada em busca da santidade. Mas com aqueles que já são santos, canonizados ou não, eles não pecam mais. Vivem plenamente na amizade com Jesus e por isso podemos recorrer a eles. E principalmente recorrer à Santíssima Virgem, que foi concebida imaculada, ou seja, sem pecado original e nunca pecou. Ela já era santa aqui nessa terra e foi levada de corpo e alma para o céu, onde reina como Rainha-Mãe ao lado de Cristo Rei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você conseguiu entender a importância de recorrermos sempre a Jesus? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E quarta-feira que vem nós vamos meditar sobre outra frase do grande Padre Pio. Você não vai querer perder, né? Então, se não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva agora, clique no sininho para receber todas as nossas atualizações, que assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Que Deus te abençoe. Salve Maria!